Queridos irmãos, eu quero convidá-los para que abram a palavra do nosso Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Leremos do verso 11 ao verso 18. Nos diz assim, meus amados irmãos, a palavra do nosso Deus. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava-lhe que lhe dissera estas coisas. Aleluia, meus irmãos, até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração, pedindo ao Senhor a iluminação do teu Santo Espírito, para aprendermos hoje um pouco mais a sua palavra. Senhor, graças te damos por esta manhã. Em especial, Senhor, nós te glorificamos e te bendizemos, porque estamos aqui, ó Deus, única e exclusivamente pelos méritos do teu Filho. Teu Filho que veio a este mundo, Pai, como foi dito aqui pelas crianças, recitando João 3,16. Que Ele veio, ó Deus, por amor, resgatar aqueles que estavam perdidos. Veio, ó Deus, cumprir a tua lei cabalmente. E cumpriu, Senhor, cada ponto, cada vírgula, cada detalhe, Senhor. Morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E nós celebramos, ó Deus, nesta manhã, a ressurreição do nosso Mestre, do nosso Salvador, do nosso Redentor. E agora, Senhor, pedimos a Tua graça sobre nós, a fim de que tenhamos condição de entendermos a Tua palavra, e que saiamos daqui, ó Deus, impactados pelo poder na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, ministre em cada coração, que o Senhor fale conosco, pois sabemos que a Tua palavra sempre fala conosco. Assim nós oramos e pedimos em perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, todos os sinais de Jesus Cristo, todos os seus milagres, tudo que Ele operou em seu ministério, tinha um propósito. E o milagre que Ele fazia, o milagre que Ele executava, nunca era um fim em si mesmo. Sempre apontava para algo espiritualmente eterno, para algo maior. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, é um evangelho maravilhoso, relatado por João, diferente um pouco dos demais, onde João mostra a divindade de Cristo, mostra os motivos pelos quais devemos crer em Cristo Jesus, o nosso Redentor e Salvador, e também mostra a garantia de que pertencemos ao Senhor. Logo no capítulo 1, ao começar o Evangelho, João diz que Cristo é o verbo de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, mostrando a sua divindade. No capítulo 14, ou melhor, no versículo 14, ele diz que este verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Desse modo, Jesus Cristo é este verbo que se encarnou. No versículo 29 de João, capítulo 1 ainda, João Batista avista Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 2 nós temos a passagem onde Jesus transforma a água em vinho e dá honra ao noivo.
No capítulo 3, nós notamos a conversa de Jesus com Nicodemos. Ele é considerado ali o mestre dos mestres. No capítulo 4, ele tem um encontro com a mulher samaritana. E ele diz para aquela mulher: mulher, da água que você bebe, você terá sede novamente. Mas da água que ele der, você nunca mais terá sede. Ele se coloca como a água viva. No capítulo 5, ele é o missionário perfeito. Faz a obra de Deus perfeitamente. No capítulo 6, nós temos uma das maiores e melhores declarações de toda a palavra de Deus. Jesus Cristo, após multiplicar os pães e os peixes, no versículo 35 do capítulo 6 de João, ele diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele é o pão vivo que desceu do céu. No capítulo 7, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. No capítulo 8 e 9, ele cura o cego de nascença, e ele se coloca como a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, ele é o bom pastor, e ele diz: e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. No versículo 27 de João 10 ainda, ele faz uma declaração maravilhosa. Ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e elas os conhecem, elas seguem o bom pastor. No capítulo 11, nós temos um outro maravilhoso milagre. Jesus olha para os seus discípulos. Lázaro estava enfermo, adoece, morre, e ele olha e diz: Lázaro está dormindo, mas irei despertá-lo do sono, falando a respeito da sua morte. Ele então ressuscita Lázaro dentre os mortos, e ele faz uma das declarações que hoje é colocado nas lápides, do versículo 25 de João 11, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No capítulo 12, meus irmãos, Jesus Cristo se coloca como aquele que dá frutos. Ele diz aos seus discípulos: vou para o Pai, eu vou morrer. Pedro, não entendendo muito isso, Jesus, de forma pastoral, chega a Pedro e diz: Pedro, no versículo 24 de João 12, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito frutos. Eu preciso ir e morrer, eu vim para cumprir isso. No capítulo 13, ele reúne seus discípulos, pega uma bacia, cinge o lombo, coloca uma toalha na cintura e lava os pés dos discípulos. Ele é o exemplo a ser seguido no que diz respeito à sua humildade. Os discípulos pesarosos, com o coração angustiados, com o coração triste. No capítulo 14, então, ele começa um discurso maravilhoso, dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou para o Pai, vou preparar um lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. No capítulo 15, ele é a videira verdadeira, ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que está em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No capítulo 16, ele promete o Espírito que consola. Ele diz: vocês não ficarão órfãos. Eu vou, mas enviarei o Consolador. No capítulo 17, ele faz uma das orações mais belas, se não a melhor e mais bela de toda a palavra de Deus. Ele é o intercessor fiel. Na segunda-feira, nós nos reunimos aqui, e por vezes eu olho algumas irmãs anotando os nomes nas orações. Eu acho isso muito bonito, maravilhoso, quando alguém anota um nome e ora pelo nome. O nosso nome estava na lista da oração de Cristo. Já parou para pensar nisso? Que bonito. A oração sacerdotal. Você foi alvo da oração de Cristo. Se você está aqui nesta manhã e crê em Jesus Cristo, o seu nome foi, ainda que não explicitamente citado, mas estava na lista de oração de Jesus Cristo. Ele orou pela nossa vida, para que um dia crescêssemos. Ele disse: eu não rogo somente por estes, mas por todos aquele que o Senhor me deu. No capítulo 18, meus irmãos, Jesus é tido como o glorificado de Deus. Os discípulos já com o coração ainda mais angustiados. E Pedro, não entendendo muito bem isso, os soldados já estavam esperando Cristo, Judas já havia o traído. Pedro, então, quando vê aqueles homens, pega uma espada, tira da sua bainha e corta a orelha de um soldado chamado Malco. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, põe a tua espada na tua bainha. Porventura não beberei do cálice que o Pai reservou a mim? É necessário que eu faça isso. No capítulo 19, nós temos uma das palavras da cruz
que coloca um ponto final no pecado, na morte, e ele diz, tetelestai, está consumado. Cristo morre naquela cruz, foi esmagado, como diz o profeta Isaías. Ao Pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Naquela sexta-feira sombria, a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra. Cristo estava pendurado naquele madeiro. Ninguém sofreu como Redentor, ninguém padeceu como Redentor. Ninguém sofreu como ele porque ele não merecia o castigo, não merecia a punição. Mas após ter assumido a nossa culpa, o nosso castigo, ele levou consigo as nossas enfermidades, os nossos pecados. E ele diz, está consumado. Chegamos no capítulo 20, meus irmãos, onde já era na manhã de domingo, no primeiro horário, os discípulos vão ao túmulo. Maria pega ali os perfumes para fazer os preparatórios do corpo, e nós temos essa maravilhosa passagem. E no capítulo 21, onde se encerra o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, ele é o Deus imbatível, porque nem mesmo a morte pode detê-lo. Hoje nós vamos refletir, queridos, eu quero refletir com os irmãos, num tema, o que o encontro com o Cristo ressurreto faz? O que o encontro com Cristo ressurreto faz? E eu quero chamar a sua preciosa atenção para 3 lições nesta manhã, que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira lição que nós podemos ver neste texto é que Cristo percebe a nossa dor. Esse é o Cristo ressurreto. Olha comigo no verso 11, como João descreve aí essa cena. Maria, entretanto, aqui nós já temos o que chamamos de conjunção adversativa. Isso é, apontando para algo que foi falado anteriormente. Isso, no verso 10, mostra que os discípulos voltaram para casa após ter ido ao sepulcro e não ter encontrado Jesus Cristo ali. No entanto, Maria permanece naquele local, naquele lugar. E João diz, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Irmãos, quem era Maria, chamada Maria Madalena? Lucas capítulo 8 diz que Jesus expulsou 7 espíritos imundos dessa mulher. Alguns vão dizer que Maria Madalena era uma prostituta. Eu não me arrisco e não vou tão longe assim, porque a Bíblia não fala a respeito disso. O que a Bíblia fala é que ela possuía 7 demônios. Era uma mulher possessa, dominada. E Jesus vai, então, liberta essa mulher. Jesus cura essa mulher. Jesus salva essa mulher. E essa mulher, então, passa a seguir o Mestre, passa a seguir Jesus Cristo. Ela, então, em sua vida, demonstra um amor, um desejo de estar com Cristo e caminha com Jesus Cristo. Mas agora, Jesus morto, o seu coração está angustiado, o seu coração está aflito, pesaroso, o seu coração está dolorido. E a Bíblia diz que ela permaneceu ali chorando, inconsolável. O verbo que nós acabamos de ler aqui, chorando, não é uma lágrima qualquer no grego. É uma dor intensa, é uma agonia, é uma lamentação como um sinal de dor, de algo significativo. É uma dor profunda da alma. Maria estava com uma dor, um buraco, um vazio em seu coração. O Mestre que a resgatou, o Mestre que a salvou, havia morrido, falecido. A sua dor era tão pungente que extravasava em soluços constantes. Ela gemia, ela gritava de dor. Uma dor que certamente não vinha consolo da parte de um homem. E desse modo, quando ela caminha ali, nesse momento de angústia, reflexão, agonia, essa dor intensa, ela viu 2 anjos, vestidos de branco, diz o verso 12 aí, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e a outra aos pés, é como se fosse uma cama naquela época. Veja, irmãos, que João descreve aqui na teologia, como chamamos teologia joanina, quando fala a respeito de vestes brancas, tem a ver com pureza, tem a ver com santidade, mas também tem a ver com triunfo.
É como se João estivesse dizendo: as trevas, a morte não prevaleceu naquele túmulo. O rei ressuscitou dentre os mortos. O rei está vivo pelos séculos dos séculos e para sempre. Mas a dor de Maria era tão grande, a agonia da sua alma era tão profunda, que ela não percebeu esses detalhes. Ela não notou esses detalhes que João nos coloca aqui. E esses detalhes, irmãos, são muito importantes, principalmente para fazer com que Maria lembrasse dos ensinamentos de Cristo, como, por exemplo, lá em João 2, quando ele diz: destrua este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Jesus havia ensinado sobre a sua ressurreição, que a morte não poderia detê-lo, que ele havia de ressuscitar. Às vezes, meus irmãos, devido à dor profunda da nossa alma, a angústia que toma conta por vezes do nosso peito, a tristeza que passamos, não notamos a benevolência do Senhor, que muitas vezes está em nossa frente. Já aconteceu com você, de entrar por essas portas, o seu coração está aflito, de estar angustiado, a tal ponto de você não prestar mais atenção no que você está cantando, não prestar atenção no que está sendo dito, a transmissão da palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, porque a dor é tamanha, que nós não conseguimos parar de pensar, senão na nossa dor, na nossa agonia. Não percebemos quantas bênçãos temos recebido da parte de Deus, como família, trabalho, essa igreja maravilhosa, o conselho, os nossos pastores, os nossos irmãos. Nós não percebemos isso e a dor toma conta do nosso coração. E principalmente a salvação que há em Jesus Cristo, nosso Salvador. A dor toma conta, assim como tomou conta do coração de Maria. Mas, irmãos, uma das coisas mais gloriosas na pessoa de Cristo é a sua sensibilidade. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15, nos diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém, sem pecado. Ele sabe a sua dor. Ele conhece a sua tristeza. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece a agonia da sua alma, o seu coração ferido. Não há ninguém melhor, irmãos, que Cristo Jesus, para sondar o nosso coração e perceber o que, por vezes, as pessoas não percebem. Às vezes nós escondemos muito bem, não é? Um sorriso no rosto, um aperto de mão, mas só Deus sabe o que nós estamos passando. Essa era a cena, esse era o cenário, essa era Maria Madalena. Ela estava com o coração deslacerado, estava com o coração quebrado, e havia um vazio no coração dessa mulher, e ela estava inconsolável. Por quê? Porque nem o universo inteiro poderia preencher essa lacuna, esse vazio, porque a dor do coração de Maria era do tamanho de Deus. Ou seja, só Cristo poderia remover aquela dor. A dor, irmãos, na nossa alma, que um remédio não cura. A dor na nossa alma, da nossa vida, do nosso coração, que um simples abraço, uma conversa, alguém familiar que tanto amamos, não resolve. A dor, a agonia, a angústia, há uma sensação de tristeza em nosso coração por vezes, que uma viagem não resolve. Embora todas essas coisas sejam úteis, ilícitas, boas, mas às vezes não resolvem. Somente o Cristo ressurreto é poderoso para vir sobre nós e arrancar essa dor, essa enfermidade, as lágrimas que por vezes derramamos devido ao nosso coração estar quebrado. Nessa lição nós aprendemos que Cristo percebe a nossa dor. Ele está ciente do que nós passamos. Veja, irmãos, aqui nesse cenário, nós vamos notar que Maria está com uma visão turva a respeito de Cristo. O que ela vai encontrar? O que ela vai buscar? Ela está buscando um cadáver. Essa é a verdade. Ela está buscando um Cristo morto. Ela não está buscando e não tem a perspectiva de um Cristo ressurreto. Às vezes nós também somos assim, como foi dito pelo nosso pastor Eloy. Nós buscamos as coisas mortas deste mundo para preencher o vazio do nosso coração. E essas coisas não são possíveis de preencher o vazio do nosso coração, porque somente o Deus vivo pode dar a nós a paz que excede todo entendimento. Somente Ele, irmãos. Mas o que acontece aqui na segunda lição? Na segunda lição nós aprendemos que Cristo corrige a nossa visão. Primeiro, então, percebe a nossa dor.
Ele está ciente, ele contempla a nossa angústia. Agora ele vai corrigir a visão de Maria. Olha que bonito isso no verso 14. No verso 3 ainda diz assim: então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Veja essa primeira pergunta, que a harmonia, na mesma pergunta que Jesus faz depois. A harmonia no reino celestial, no reino de Deus. Os anjos falam o que o mestre fala. Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Embora Maria tivesse aqui o intuito de ir atrás de um cadáver, mas ela tinha algo especial aqui no coração dela, excepcional, que era a ausência de Cristo. Irmãos, alguém que ama Jesus Cristo não vive sem Cristo. Alguém que ama a pessoa bendita de Jesus e seu evangelho é alguém que sente falta de Cristo. Quando nós vamos a um culto, se não tiver Cristo, nosso coração dói. Se não tiver Cristo, nós não saímos plenos, satisfeitos, ditosos. Porque Cristo não é apenas tudo o que precisamos. Cristo é tudo o que temos. E tudo que foge da pessoa bendita de Cristo é passageiro, é transitório, é temporário. Mas tudo que tem Cristo é eterno. Esse era o coração de Maria. Eu não sei onde levar o meu Senhor. Essa é minha dor. Estou procurando o meu Redentor, aquele que me libertou. Você já vem ao culto assim? Eu quero ouvir hoje Cristo Jesus falando ao meu coração. É por Ele que eu vou, é por Ele que eu faço, é por Ele que eu vivo. Não é à toa que Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz: agora, não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É um coração que é inflamado por Jesus Cristo. E quando há ausência de Cristo, essa pessoa sofre. Essa era a situação de Maria. Mas Cristo então corrige a visão de Maria. E desse modo ele também corrige a nossa visão. Verso 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás. Olha que bonito isso. Aqui nós não sabemos o motivo pelo qual Maria olhou para trás. Há algumas especulações que são lícitas, legítimas e boas, que eu creio que são válidas aqui para a nossa reflexão. Eu penso que talvez, irmãos, Maria tivesse ali olhado, talvez o semblante daqueles homens, os varões, os anjos, que quando contemplaram Cristo ressurreto ali, eles se prostraram. Aplicando ali o que Salmo 24 diz, quando diz assim: levantai-vos, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eterno, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Estava ali o Rei da Glória ressurreto. Não apenas um bom profeta, um bom homem, o Criador de todas as coisas, do mundo, do planeta, do cosmos. O meu Criador, o seu Criador. Aquele que criou todas as coisas. E Maria, então, olha para trás. Talvez os anjos também tivessem prostrado diante de Cristo. E de repente, irmãos, ela viu Jesus em pé, diz aí o verso 14. Mas não reconheceu que era Jesus. Lembra? A dor ainda estava no coração dela. A sua visão estava turva ainda. Ela não estava vendo quem estava ali. Ela não estava reconhecendo. Se não conheceu os anjos, não conheceu Jesus. Nós não sabemos também, queridos, porque qual foi o motivo que Maria não reconheceu Jesus. Mas veja, isso aqui não é algo que aconteceu por acaso. Algo semelhante acontece, por exemplo, em João 21:4, em Lucas 24:13, em Lucas 24, do 36 ao 38, em Mateus 28:17, quando Cristo aparece aos seus discípulos, por exemplo, na praia, eles não reconhecem. Em Lucas capítulo 24 também. Então nós notamos que, às vezes, no Cristo ressurreto que apareceu aos discípulos, eles não o reconheciam. Depois de algum momento, talvez o partir do pão, depois de se revelar ali aos seus discípulos, alguns deles tinham a compreensão de que era de fato Jesus ressurreto. Então Maria não reconheceu. Verso 15, perguntou-lhe Jesus: mulher. Uma questão curiosa aqui, às vezes nós nos perguntamos, por que mulher? Mulher é uma forma respeitosa de dizer senhora. Jesus era respeitoso, nosso Salvador era respeitoso, educado. Senhora. A mesma pergunta que fizeram os anjos a ela. Mulher.
por que choras? Ele sabia qual que era o motivo da sua dor, mas ele queria corrigir a visão de Maria. Qual é o motivo das suas lágrimas? Qual é o motivo da sua agonia? Qual é o motivo da sua dor? Imagina Jesus perguntar isso para você. O que te falta? Por que você está tão triste? Lembra do Salmo 42? Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Às vezes é necessário, irmãos, olhar para dentro do nosso coração e perguntar: por que está abatida a minha alma? Não há motivos para choro. Não há motivos para dor, agonia. Embora sim, às vezes, tenhamos que chorar. A dor é necessária, de forma pedagógica, para Deus fazer o que fez com Maria, corrigir a nossa visão turva. E ele faz uma outra pergunta que os anjos não fizeram: a quem procuras? Ele não fala o que procura, porque Maria estava procurando algo e não uma pessoa. Quem Maria estava procurando? Um cadáver. Estava procurando o Cristo morto. E ele diz: a quem procuras? Quem é que você está procurando para que o seu coração receba o bálsamo, receba a paz que excede todo entendimento? Quem você procura? E aí, ela, supondo ser ele o jardineiro, veja, ainda com a visão turva, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Essa é a visão de Maria, errada, a respeito do Cristo, que ela deveria procurar ressurreto, como foi lido em Lucas também. Por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Maria, irmãos, não calculou a dor que ela estava sentindo, a ponto dela dizer: eu vou tirar, eu vou levar. Uma mulher não teria força de levar um cadáver, mas às vezes a dor, a agonia é tão grande que ela não calcula, e nós não calculamos também esse desespero, e achamos que pela força do nosso braço, nós conseguiremos resolver as coisas. Eu farei. Aconteceu isso com você? Eu vou resolver. A verdade, irmãos, é que nós não podemos resolver nada. Nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Por isso que tem uma canção muito bonita que diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Vamos lá, todo mundo? Conhece? Pois somente um seria muito para ti. Às vezes nós, com um só trabalho de alentar a nossa alma, trazer o bálsamo, Deus diz: é muito para você. Você não consegue, você não dá conta, nós não damos conta de preencher a dor, de preencher o vazio, de trazer a nós o bálsamo e derramar sobre as nossas feridas aquilo que nós necessitamos. Ela estava com esse pensamento, ela estava com essa visão. Às vezes nós também temos essa visão. Eu vou resolver esses problemas, eu vou fazer do meu jeito, eu vou tomar a frente e resolver da minha maneira. Mas o convite para nós, irmãos, da parte do Senhor nesta manhã, é para que nós olhemos tão somente para o Senhor, principalmente em momentos de angústia, de dor e agonia. O Cristo ressurreto corrige a nossa visão, percebe a nossa dor. Mas a terceira e última lição que nós podemos tirar deste texto é que ele transforma a nossa missão. Após perceber a nossa dor, corrigir a visão de Maria, que ele diz, né, no verso 15, ela fala: Senhor, se tu me tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Agora ele corrige essa visão dela e dá a Maria uma nova missão. Verso 16, diz assim: disse-lhe Jesus: Maria. Aqui muda tudo. Aqui é uma das passagens mais belas de toda a palavra de Deus. Sabe como Jesus chama Maria? Em aramaico, Miriam. No português aqui, na nossa Bíblia, está Maria, mas Jesus chama Miriam. A visão que estava turva, aqueles anjos que não poderiam dar a ela uma nova compreensão, agora pela doce voz de Jesus Cristo, ela consegue saber quem estava ali.
Em vez do cadáver que ela esperava recuperar, irmãos, ela viu de repente, face a face com o seu Senhor, vivo. Vivo. Estava vivo o Redentor diante dela, em sua frente. Repararam outra curiosidade? Ele não chama Maria Madalena. A cidade de Magdala, por isso que é chamado de Madalena, era uma cidade conhecida pela promiscuidade. Daí alguns tiram a ideia de que ela era prostituta, mas a Bíblia não fala a respeito disso. O que acontece é que ela era uma pecadora, como todos nós somos, mas Jesus não chama Maria Madalena, Miriam. Era uma forma de carinhosa que só ele e ela sabia esses termos, esse nome. E os seus familiares, talvez os pais, era assim que Jesus chamava Maria. Isso te lembra alguma coisa? João capítulo 10, quando Jesus, no versículo 26, olhando para os fariseus, eles não estavam crendo na sua palavra. Jesus olha para os fariseus e diz: vós não credes porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quem me deu, que é o meu Pai, é maior do que tudo. E das mãos do meu Pai, ninguém pode tirar. A angústia, a dor, não poderia sobrepujar o Cristo ressurreto que estava se revelando a Maria novamente. Maria, aquela doce voz. Houve um dia, irmãos, que nós ouvimos Cristo nos chamando pelo nome. Você, se crê em Jesus Cristo, o seu nome foi chamado. Segue-me, abandona tudo, renuncia tudo e venha após mim. Porque aquele que quer seguir Jesus Cristo tomará sobre si a sua cruz e o seguirá. Nós ouvimos. Há uma expressão muito bonita que a voz de Cristo rompeu com a surdez do nosso coração. Nosso coração não tem ouvidos, mas as trevas é tão profunda. Da onde nós estávamos, de acordo com Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, a sua voz e doce voz rompeu com a surdez do nosso coração. E hoje nós estamos aqui crendo nesse Deus maravilhoso. É por isso que nós cremos. Não é porque somos bons, não é porque a nossa teologia é boa, não é porque temos méritos, é porque Cristo Jesus aprove um dia te chamar e te resgatar do império das trevas e te transportar para o reino do Filho do seu amor. Nós somos tirados, irmãos, deste lamaçal. Ele chamou o nosso nome com ternura. Maravilhoso isso. Chamou o nome de Maria. Maria. E aí o que acontece? Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Um relacionamento muda, a visão dela. Rabone. Maria está aqui. O remédio para a sua dor. Está aqui o que você tanto procura para ocupar o vazio do seu coração. Mas não é um cadáver, é o Cristo ressurreto. Não é um corpo morto, inerte, mas é aquele que venceu a morte. Aquele que a morte não pôde detê-lo. Por isso que é uma expressão muito bonita, dita por alguém lá no passado, que a morte morreu na morte de Cristo. Jesus matou a morte na sua morte. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, faz uma pergunta: ó morte, onde está a tua vitória? O Cristo ressuscitou. Irmãos, se olharmos para os filósofos, se olharmos para os maiores pensadores do mundo, e se nós formos lá nas tumbas, nós iremos encontrar os restos mortais desses homens, por mais brilhantes que sejam. Mas a Bíblia diz que não foi encontrado os restos mortais de Cristo. Por quê? Porque Ele ressuscitou dentre os mortos. A morte não pôde deter o Salvador, foi isso que nós cantamos aqui. A morte não pôde barrá-lo. Ele ressurgiu, está vivo. Louvado seja Deus, meus queridos irmãos. E ela, voltando, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Imagina a alegria dela agora. Imagina a paz que tomou o coração, invadiu o coração, dissipando toda a angústia, toda a tristeza, todas as trevas. É assim que Cristo faz conosco, quando nós temos um encontro com Cristo ressurreto. A paz que excede todo entendimento toma conta do nosso ser. E nós desfrutamos dessa paz. Às vezes, até mesmo em meio à dor, que aconteceu com você. Às vezes, em meio à tribulação, à angústia, nós lembramos: o meu Redentor vive.
eu posso crer no amanhã, eu posso descansar o meu coração, eu posso ter certeza que Cristo Jesus é por mim, porque Ele prometeu, Ele libertou essa mulher, irmãos, e agora a liberta, e agora Ele dá uma missão para essa mulher. Ele conhece o nosso nome, Ele sabe o que passamos, Ele muda a nossa visão. Veja bem, o verso 17 ainda diz que Jesus recomendou-lhe que ela não me detenhas, diz aí, não é? Aqui a Bíblia não diz que Maria se lançou sobre ele, não diz que tocou em Jesus, mas pelo texto nós imaginamos que ela se lançou sobre Cristo, talvez em seus pés, talvez num abraço, porque era a alegria dela, estava ali a alegria encarnada, Cristo ressurreto. Ela não conteve, depois de ver Jesus Cristo, ela se lançou, e Jesus dá uma recomendação: não me detenhas. Por certo, não sabemos qual foi o motivo que Jesus disse isso, os estudiosos se debruçam diante dessa questão, mas porque ele deveria ser assunto aos céus, de forma básica é isso. E aí, ainda diz, porque ainda não subi para meu Pai, ele explica, mas vai ter com os meus irmãos, e diz ele, subo para meu Pai, o vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena, seu passado ficou para trás, agora você é Maria. Por quê? Porque o seu passado, naquela sexta-feira, foi crucificado juntamente comigo. Irmãos, Deus encravou os nossos pecados na pessoa de Cristo naquela cruz, de tal forma que Ele não se lembra mais de quem nós éramos, e sim de quem somos. A ponto de a igreja, quando está reunida aqui, aos domingos, quando entoa louvores, adoração, oração ao nosso Deus, preste atenção, todo o nosso louvor a Deus sobe com um aroma de perfeição, mais perfeito que os anjos. Por quê? Porque Cristo não morreu pelos anjos, morreu pelos seus, por nós, e a nossa adoração sobe com o aroma de Cristo. E Ele diz lá em Mateus capítulo 3, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Por isso que Jesus está dizendo aqui esse relacionamento. Subo para o Pai e o vosso Pai. Meu Deus e o vosso Deus. Para meu Deus e vosso Deus. É o relacionamento que Ele mostra. Eu sou filho legítimo, mas faço de vocês os meus irmãos. Irmãos, é maravilhoso. Cristo Jesus nos chama de irmãos. Agora é um termo ainda mais íntimo. Ele diz, quando vocês fizerem a minha vontade, não sereis mais meus servos, mas amigos. E agora ele estreita ainda mais o laço, dizendo, agora sois meus irmãos. O escritor aos Hebreus nos diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é aquele que tomou a frente de todas as coisas. Como Paulo diz, ele é o segundo Adão. Cristo é tudo em todos, irmãos. Não há nada mais belo, mais profundo, mais glorioso que Jesus Cristo. Quando ele veio a este mundo, ele cumpriu cabalmente a lei do Pai. E agora ele faz essa ponte, esse acesso. Por isso que João capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, ele diz que há somente um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Ele é essa ponte que nos liga a Deus, de tal forma que quando você ora, quando eu oro, a nossa oração sobe ao Pai por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor, o Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte. Ele ressuscitou. E verso 18, então, nós terminamos com a missão que Deus deu a Maria. Então, saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor, e contava-lhe que dissera estas coisas. Aquela mulher pecadora, agora é uma missionária. É isso que o Evangelho de Cristo faz. Cristo tira as pessoas do império das trevas e coloca em sua boca as belas palavras de vida. E ela saiu, obedeceu e foi transmitir, Cristo vive. Você tem feito isso, meu amigo? Você tem anunciado as boas novas? Jesus Cristo vive. Jesus Cristo, ressurreto, está vivo e Ele pode salvar você, Ele pode dar a você a paz que você tanto procura, Ele pode, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Nesta manhã estamos aqui reunidos, celebrando, não a morte
e a estada de Jesus naquela cruz, como muitos fazem, mas a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso que os nossos planos, os nossos projetos, as nossas perspectivas mudam para vivermos para a glória do seu santo nome. Louvado seja Deus.